Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Éder, né? A gente vai iniciar hoje nosso ano letivo de 2021, né? Na nossa nova apostila aí, tá certo? A gente esperava que seria um pouco diferente o início do ano letivo, que estaríamos já em sala de aula, mas ainda não está sendo possível por questões óbvias, né? Que vocês já sabem, né? A questão da pandemia, a questão do aumento do número de casos no nosso estado, né? Mas logo, logo isso passa e nós podemos retornar aí de forma segura, né, para todo mundo. E é isso, certo? Então vamos começar a nossa aula agora. Bom, vamos nessa então. O texto que vai ser trabalhado aí nessa primeira semana, sétimo ano, chama-se Formação Territorial do Brasil, séculos 17 e 18. É óbvio que para se tratar de formação territorial do Brasil, né, a gente precisa falar de muito mais coisas do que está se falando no texto aí, que está focado principalmente na questão do avanço do interior e da questão do sertanismo, né, ou do bandeirantismo. Né? Teria muito mais coisa para se falar, mas eu condensei esse texto aí, resumi um pouco ele, mas para a gente ver uns tópicos principais aí, e vocês terem pelo menos uma noção básica de como foi esses 2 séculos da nossa formação territorial. Mas antes de falar da nossa formação territorial, a gente tem que falar um pouco do que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Vamos lá recapitular a aula de história. Né? O Tratado de Tordesilhas foi um tratado firmado pelo Reino de Portugal e o Reino da Espanha, que dividiam as terras recém-descobertas aqui do continente americano. Então, a parte oeste ficaria com a Espanha e a parte leste com Portugal. Só que, a partir do momento da colonização de Portugal aqui na área litorânea do Brasil, na formação das primeiras vilas, né? E quando estava ocorrendo essa colonização portuguesa nessa parte do território do Brasil, a Espanha estava mais focada nas terras que hoje é conhecido como a Bolívia, como o Peru, né? A América Andina. Por que isso? Justamente porque eram nessas terras que estavam concentradas a exploração de ouro e a exploração de pedras preciosas, né? Ou seja, era muito mais rentável para a Espanha focar na exploração desses territórios do que propriamente no território desconhecido aqui do norte do Brasil. Okay? Consequentemente, a partir desse desinteresse da Espanha, Portugal foi avançando sobre o interior do Brasil e colonizando o restante, né, do território que hoje é conhecido como Brasil, né? Toda essa área aqui delimitada, né? Isso só foi possível com a ação dos bandeirantes, né? Que está sendo tratada aí no texto, né? As bandeiras foram esse movimento de portugueses, de descendentes de índios, de povos que habitavam aqui no Brasil, que foram desbravando o interior, né, para ver o que existia no interior do Brasil, seja para exploração econômica, ou seja para domínio territorial mesmo. E então o interior do Brasil ele foi só conhecido através dessa exploração das bandeiras, dos bandeirantes. Só que também foi um movimento bastante violento, né? Haja visto que os bandeirantes eles escravizavam indígenas, eles matavam esses indígenas, populações quilombolas, porque era um período onde havia esse desconhecimento do território e eram tratados como inimigos. Né? Então, para domínio desse território, foi feito essas ações bastante violentas, né? Como que é falada no texto aí. Então, vão existir alguns tipos de bandeirantismo, né? Como o apresador, que é aquele voltado para captura e venda como escravos indígenas. O minerador, aquele bandeirantismo que foi destinado principalmente aos estados que hoje são conhecidos como Minas Gerais, Goiás, para explorar o ouro, né, naquela região. E também o bandeirantismo de contrato, né, que era aqueles donos de escravos que contratavam os bandeirantes para recapturar os escravos fugidos que estavam em quilombos. Então, foi esses 3 tipos de bandeirantismo mais comum
nesses séculos aí da formação territorial do Brasil. Então o texto, pessoal, ele vai tratar dessa exploração colonial dos bandeirantes, da questão das drogas do sertão, que também foi uma importante atividade econômica para se interiorizar no Brasil, fala do Tratado de Tordesilhas, ele vai citar principalmente esses tópicos aí, ok? Então, depois da leitura do texto, vocês vão responder essas duas questões aí. Primeira questão: explique os tipos de sertanismo presente no texto. Apresador, minerador e de contrato. Ok? Isso aí está simples. Só para vocês relerem o texto e responderem. E questão 2. Na história oficial do Brasil, os bandeirantes são considerados heróis nacionais. Em sua opinião, é correto que eles sejam classificados dessa forma? Explique. Essa questão 2, ela é um pouco mais, assim, como posso dizer, um pouco mais complexa. Precisa pensar um pouquinho. Okay? Então, se vocês quiserem, podem pesquisar na internet. Tem muito texto falando da questão dos bandeirantes, tem muito vídeo no YouTube. O próprio texto que eu estou passando aqui fala um pouco disso. Então, com as palavras de vocês, a opinião de vocês, vocês vão colocar se eles devem ou não ser considerados como heróis nacionais, como é feito em alguns momentos. Certo, sétimo ano? Primeira aula é isso. É fazer a leitura do texto, é responder essas questões. Qualquer dúvida, revejam o vídeo. Permanecendo dúvidas, entre em contato nos grupos de WhatsApp. Aí fala: professor, eu não entendi o que é o sertanismo minerador. Professor, me explica de novo o Tratado de Tordesilhas. Podem entrar em contato, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudá-los. E é isso. Finalizamos por aqui. Até a próxima semana e valeu!